Fala aí, meu amigo, minha amiga e todos os amantes do agro. Chegou a hora de trazer mais notícias do agronegócio para vocês. Hoje está recheado de notícia boa, de notícias sobre cotação, notícias sobre crédito rural, notícias sobre boi gordo, vaca, grãos. Então, vem comigo, pega seu cafezinho aí, seu tererê, seu chimarrão e vamos conversar. Para começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria falar com vocês sobre o preço do boi gordo. Essa semana, o preço do boi gordo se manteve estável nas principais praças do Brasil. Lá em São Paulo, ele foi negociado por média nos R$ 318 o preço da roupa. Essa estabilidade ela reflete um pouco de equilíbrio entre a oferta e a demanda. E também, em parte, um pouco de cautela dos frigoríficos e também dos produtores. Para os demais estados, é necessário você ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de análise entre o preço do boi gordo lá em São Paulo, o preço do boi gordo praticado na sua região e também ficar de olho no preço do boi gordo na B3. Dia das Mães impulsiona vendas de carne bovina no varejo. Os Dias das Mães é a segunda data mais relevante de consumo para carne bovina no ano, aliada ao recebimento de salário e também à demanda de carne bovina no varejo. Esse aumento de demanda pode beneficiar o pecuarista local, uma vez que esse aumento de demanda pode estreitar a relação dele com o supermercado, com os açougues e surgir várias oportunidades de negócio. E agora, a movimentação da soja e do milho no Brasil. O mercado de soja se prepara para o final de semana. O mercado de soja apresentou uma movimentação típica de final de semana, com os produtores e compradores ajustando suas posições. Então, nessa semana, a soja não se manteve um pouco estável, ela não teve muita variação. Isso indica que os produtores e os compradores estão ajustando suas posições, ajustando suas estratégias, e é bom o produtor se manter sempre focado e antenado nas notícias e preparar a melhor estratégia que tenha o melhor benefício. Milho recua na B3 com possível maior produção na safra. Contratos futuros de milho na B3 registraram uma queda, influenciados pela expectativa de uma maior produção na safra. A possibilidade de uma oferta mais abundante pressiona os preços para baixo. Para os produtores, nesse momento de queda, é essencial que ele analise e procure avaliar bem os seus custos de produção e também as estratégias de hedge. Assim, dessa forma, ele vai estar um pouco mais protegido sobre essas flutuações no mercado. Também, negociações antecipadas e buscar outros mercados podem ser alternativas bem viáveis. E no mercado de fertilizantes? Tem um alerta no mercado nesse sentido aí. O mercado de fertilizantes está em alerta devido aos fatores como variações cambiais, as instabilidades geopolíticas e também as mudanças na demanda global. Esses elementos eles podem impactar os preços e a indisponibilidade dos insumos essenciais para a próxima safra. E é por isso que os produtores devem planejar e antecipar a compra desses fertilizantes, buscando sempre manter o seu estoque na medida certa e também buscar fornecedores confiáveis. E nessa hora a gente precisa de um fornecedor bem confiável. E quanto às questões jurídicas e ambientais no agronegócio? Recentemente nós tivemos uma sentença judicial que determinou a prescrição da multa ambiental e afastou o embargo imposto sobre a área rural. Essa decisão reforça a importância do respeito aos prazos processuais na aplicação das sanções ambientais. E nessa briga constante, para os produtores essa notícia é uma vitória, uma vez que ele pode ter uma segurança jurídica maior e também poderá retornar a produzir nas áreas anteriormente embargadas. Vamos ficar de olho nas próximas notícias, vamos ficar de olho nas próximas decisões e quando tiver qualquer coisa importante eu trago aqui para vocês. Fica tranquilo. Por que é tão importante ficar atento com as questões ambientais ligadas ao crédito rural? Presta atenção nessa notícia aqui e você vai entender um pouco mais. O BNDES barrou 728 milhões de crédito rural a proprietários que desmatam. Em parceria com a plataforma do MAP Biomas, ele bloqueou cerca de 728 milhões em financiamentos a produtores rurais com propriedades desmatadas ilegalmente. Essa medida ela visa coibir práticas que comprometam a preservação ambiental. É por isso que os produtores têm que estar com as questões ambientais bem alinhadas. E quando for necessário você obter um crédito rural, esse tipo de situação não ocorra com você também. Por isso que a regularização ambiental da sua propriedade é tão essencial para que você não tenha nenhum tipo de restrição financeira lá na frente. E falando em crédito rural, olha só mais essa notícia aqui para você. Conforme os dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, o desembolso do crédito rural já alcançou 298,6 bilhões em 10 meses. Esse montante reflete o apoio contínuo ao setor do agropecuário, com destaques para as regiões produtoras.
E é por isso que para o produtor participar dessa oportunidade e também pegar uma fatia desse bolo, ele deve evitar com as suas questões regularizadas, tanto as ambientais quanto as contratuais, enfim, ele deve estar alinhado com as exigências que o crédito rural impõe. E vamos agora para as principais cotações do agronegócio na nossa região. Vem comigo. Em relação ao boi gordo, em redenção nós tivemos uma variação de 0,69% de queda e fechou na sexta-feira a R$ 287. Em Marabá, fechou a R$ 289 com 1% de queda. Em Paragominas, fechou em R$ 302 a arroba com 1% de aumento. Em Goiânia, fechou a R$ 297 com 0,6% de queda. Em TO Norte, em Tocantins Norte, fechou a R$ 285 com 2,4% de queda. Em Belo Horizonte, fechou a R$ 291 com 2% de queda. Vendo agora a vaca gorda. Em Redenção, a arroba fechou a R$ 260,50, com 2,6% de queda. Em Marabá, fechou a R$ 262,50, com 1,13% de queda. Em Paragominas, fechou em R$ 272,50, com 1,8% de queda. Em Goiânia, fechou a R$ 279,00, com 1,24% de queda. Em TO Norte, fechou a R$ 257,00, com 2,8% de queda. Em Belo Horizonte, fechou a R$ 272,00, com 1,6% de queda. E em relação ao bezerro, a média CPEA fechou em R$ 2.939,50, com uma variação de 0,2% de queda. Em relação ao dólar, ela fechou na sexta-feira a R$ 5,65, com 0,1% de aumento. E no mercado de soja, vamos ver lá como ficou. Em Barcarena, a saca fechou a R$ 127,50, com 0,7% de queda. Em Uruçuí, no Piauí, a saca fechou a R$ 115,00, com 0,8% de aumento. Em Palmas, a saca se manteve estável e fechou a R$ 111,00. Em Balsas, no Maranhão, a saca fechou a R$ 111,50, com 1,7% de queda. Em Rio Verde, no Goiás, a saca fechou a R$ 115,50, com 0,8% de queda. Em Luiz Eduardo Magalhães, a saca fechou a R$ 118,75, com 1,4% de queda. A média CPEA se manteve em R$ 132,53, quase no 0 a 0, com 0,3% de variação. E no mercado de milho, vamos ver lá como ficou essa semana. Em Palmas, no Tocantins, a saca fechou a R$ 73,00, com 8,75% de queda. Em Balsas, no Maranhão, a saca fechou a R$ 70,00, com 7,8% de queda. Em Uberaba, a saca fechou a R$ 69,00, com 5,4% de queda. Em Rio Verde, no Goiás, a saca fechou a R$ 68,00, com 2,8% de queda. Uruçuí, no Piauí, a saca fechou a R$ 69,00, com 8% de queda. Luiz Eduardo Magalhães, a saca fechou a R$ 70,00, com 4,11% de queda. Na média CPEA, a saca fechou a R$ 75,07, com 5% de queda. E é isso aí, meus amigos, nós ficamos por aqui. Eu te peço só um favorzinho antes de sair. Deixa o seu gostei, seu não gostei, comenta, compartilha, manda para o máximo de pessoas que você puder. Eu desejo a você uma boa semana, bons negócios e nós estamos por aqui. Fica com Deus, tenha uma boa semana. Tchau, tchau.